Tudo bom? Próxima aula, com muito carinho. Vamos lá. Vamos continuar essa discussão, entendendo os processos, né, de avaliação. E nesta aula em diante, né, já foram duas, essa terceira a gente vai entender os tipos de avaliação. Né? Então, Freitas, 2003, um estudioso no campo da educação, ele diz que o fenômeno, né, da avaliação em sala de aula ele ocorre em dois planos. Observe bem isso. Freitas diz dos fenômenos em dois tipos de avaliação, a formal e a avaliação informal. Então, a avaliação formal é o que? É as técnicas e procedimentos que são estruturados como provas, trabalhos, que vão traduzir-se em notas. É organizada, é planejada, né, para o fim ser notas quantitativas. A avaliação informal é o juízo de valor, né, que você faz, que o professor faz, que a escola faz, né, é, aquele juízo de valor, né, que acontece pelas interações, né, que você, pelas relações que você interage com a criança, com o professor, essa interação que você faz, é um juízo de valor. Né, você tem um julgamento, né, tem uma concepção, né, sobre alguma coisa e você avalia, e que muitas vezes vai influenciar nos resultados finais. Então, a avaliação formal ela é com técnicas. Já a informal, não. Você utiliza o seu senso, a sua percepção, e que muitas vezes acaba prejudicando um resultado final. Mas a gente vai ver com mais cuidado para frente. Então, a avaliação formal versus a informal, é preciso a gente compreender, né, como ela se dá no chão da escola. Então, a formal, ela vai, ela vai apresentar testes padronizados e provas. Já a informal, ela vai se valer pelas observações, pelo diálogo cotidiano, né? Informal, ela vai medir o conhecimento de habilidades. Já a informal, ela vai observar pelos feedbacks, pelas relações, pela opinião, pelo falar, pelo diálogo que você vai estabelecer. A formal, ela vai ter instrumentos formais estruturados, prova, um trabalho de grupo, uma apresentação, tudo que gera nota. E a informal não, ela vai identificar, com base no diálogo, na percepção, no olhar mais próximo, as necessidades e as dificuldades. Né? Então, assim, a informal ela vai apresentar um nível maior de sensibilidade. Por quê? Porque as funções da avaliação, ela pode ser classificada em três funções principais. Ela é somativa, muito importante essa questão, ela é diagnóstica e ela é formativa. Quando a avaliação ela é somativa, ela vai verificar o desempenho ao final de um período por meio de provas ou exames para classificar. Quando ela é diagnóstica, ela vai identificar as dificuldades, as habilidades no início de um período para planejar suas aulas. Isso é o que muitas vezes se faz no primeiro dia de aula dos professores, né? O processo de planejamento inicial. Né? E ela é formativa quando ela é acompanhar um desenvolvimento de forma contínua com feedback imediato e orientação. Então, a formativa ela é aquela que ela vai estar participando de todo o processo de um ano letivo e vai fazendo esses feedbacks naquilo que precisa melhorar, naquilo que precisa de feedback individualizado, naquilo que precisa de um reforço fora da escola, e vai dando esse feedback, né, para a escola, para o coordenador, para os pais, para que possa caminharem todos juntos. Então, as funções da avaliação, ela é somativa, ela é diagnóstica e ela é formativa. Tipos e funções, né? Mais ou menos para a gente fixar esse processo. Ela é somativa, ela é realizada por meio de provas, né, ou de exames no final de um determinado período para classificar. A diagnóstica, ela sempre realiza no início do ano letivo ou no início de cada semestre, para poder identificar as habilidades e as dificuldades dos alunos e aí criar as estratégias para minimizar esses efeitos. Ou ela é formativa, ela é realizada de forma contínua, né, para acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante um determinado período. Né? E cada função ela é importante nesse processo, né?
É preciso que os professores eles compreendam qual delas se encaixa melhor ao seu saber, ao seu fazer no universo da escola, para poder serem melhor atendidas as crianças que são, de qualquer forma, o principal bojo dessa questão. Para Libânio, né, ele em 2013 ele escreve, né, é um teórico do processo de didática da aprendizagem, do processo de avaliação da aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem, e ele diz que a avaliação escolar visa determinar a correspondência dos resultados com objetivos que foram traçados, que foram propostos, né, para poder se definir qual é a didática, né, que será abordada para poder minimizar os efeitos, né, da não aprendizagem que foi verificada pelaquela avaliação. Então, na avaliação, na perspectiva de Libânio, a avaliação ela tem três questões que são importantes. Primeiro, ela serve como verificação, para coletar dados sobre o aproveitamento dos alunos por meio de provas, exercícios, de tarefas, e ela também é qualificação, ela vai comprovar os resultados alcançados em relação aos objetivos com a atribuição de notas ou de conceitos, né? E ela vai apreciar qualitativamente a avaliação propriamente dita dos resultados, referindo-se a métodos e padrões de desempenho esperados. Ou seja, nessa questão aí que Libani coloca, a avaliação ela vai cumprir três funções básicas, né? A função pedagógica, né? A função didática, pedagógica e didática, né? A função diagnóstica, que é fazer uma avaliação das aprendizagens, e uma avaliação de controle. Então, a Libânio está fazendo uma crítica a esse processo, né? Ele traz isso, ele visa isso, é uma crítica que Libânio faz. Ele diz que essa é a visão da avaliação: verificar, qualificar e apreciar. Porém, ela cumpre três funções sociais, três funções políticas educacionais, que é a função didático-pedagógica, normal. Ela tem uma visão diagnóstica, muito bom, mas ela tem uma função de controle também, né? Essa é uma avaliação na perspectiva de Libânio. Na perspectiva de Lucchesi, né, a avaliação ela visa diagnosticar situações de aprendizagem, tendo em vista que vai subsidiar a tomada de decisão para melhorar a qualidade do desempenho do educando. A avaliação, na visão do Kessler, é processual e dinâmica. Na medida em que busca meios pelos quais todos possam aprender, é necessário para o próprio desenvolvimento, e ela também tem que ser inclusiva. Ser inclusiva é, antes de tudo, um ato democrático, né? Lucchesi ele já é um professor de filosofia, ele já é um pouco mais libertário nessa perspectiva freudiana, de Derval Saviani, né? Então ela já coloca que a perspectiva de Lucchesi é diagnosticar a situação de aprendizagem, né? Para subsidiar a tomada de decisão, né? de minimizar os efeitos do não aprendizagem. Na perspectiva de Jussara Hoffmann, né, ela já vai trazer, ela diz que ela escreve, ela tem uma quantidade de livros, né, sobre um compêndio de livros sobre gestão da aprendizagem, gestão democrática da escola, e também ela escreve muito, principalmente o grande bojo dela é sobre a avaliação da aprendizagem. O processo, ela quer dizer que o processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato pelos alunos das noções de estudos ou no entendimento de todos os tempos equivalentes. Ela quer dizer que a avaliação não deve estar centrada nisso. Os alunos fizeram determinado, aprenderam, estudaram sobre determinado assunto, que a avaliação deve vir de imediato, não deve estar centrado na busca constante para ver se os alunos aprenderam ou não. Né? Aí ela traz duas questões. Ela acredita que a avaliação é um caminho singular, né? Não há paradas ou retrocessos dos caminhos da aprendizagem. Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos, né? Ou seja, se você, ela quer dizer assim, que aquela avaliação, se você aplica um assunto e automaticamente pela sequência você aplica o exercício, você está entendendo que todo mundo aprendeu, né, numa mesma patamar. Não, as avaliações ela deve para medir como está o caminho de cada um, como é que está a rota de cada um deles, e que vai apresentar que uns aprendem mais rápidos, outros mais lentamente.
E a avaliação é para ter esse olhar diversificado, né? Entendendo, né, que cada aluno precisa abranger, né, aspectos que o professor precisa, né, entender a diversidade existente no universo da escola, no universo da sua sala de aula. O Rolf já é um pouco mais inclusivo nesse processo. E aí Felipe Perrenot, ele, ele, ele já traz para isso, né, ele já defende a avaliação, né, formativa, né, que objetiva-se com isso demonstrar os progressos e dificuldades dos alunos. Nessa avaliação formativa ele traz que é uma grande discussão no mundo atual, né, que as avaliações elas se tornam formativas, ou seja, onde tudo que a criança faz, desde quando ele pisa no chão da escola, deve ser olhado como um processo de avaliação formativa, porque aquilo, de qualquer forma, está construindo a sua identidade. E por quê? Porque o professor precisa estar atento a todas as diferenças, né, e apurar o seu olhar para intervir de maneira eficiente e diferenciada, né, não apenas intervir com foco de melhorar apenas a nota, mas melhorar as capacidades de aprendizagem, porque, como diz Hoffman lá atrás, cada sujeito é individualizado, cada sujeito tem o seu ritmo, né, de aquisição do saber. Já Zabala, ele em 98, ele traz assim, que traz o processo de autoavaliação, né? Eles acreditam muito, né, que a avaliação ela o melhor caminho para ajudar os alunos a alcançarem critérios que lhe permitem se autoavaliar, né? É ajudar eles, né? Ou seja, ele acredita muito que existe uma avaliação inicial, identificar o nível de conhecimento antes de começar o curso, que é a avaliação diagnóstica, né? Ela é uma avaliação integradora, compreende e valorizar o processo já realizado, né? Ou seja, o que ele já traz da outra série, o que ele já traz de casa, e ela é reguladora, né? Ou seja, ela vai regular o que precisa ser melhorado, o que precisa ser sobre o desempenho daquele sujeito, o que é que, quais lacunas deixadas da série anterior. E a avaliação ela é final, ela verifica, ela traz agora o que ficou, o que os objetivos que foram traçados e que foram alcançados, né, por essa criança ou por esse conjunto de alunos naquele universo da escola. Então, assim, a política nacional de avaliação e exames, né, tem os seguintes objetivos. A PNAE, né? A PNAE, ela foi regulamentada pelo decreto em 2018 e ela visa diagnosticar as condições de oferta da educação básica, verificar a qualidade da educação básica, oferecer subsídios para o monitoramento e aprimoramento das políticas educacionais, aferir as competências e habilidades dos estudantes, fomentar a inclusão educacional de jovens e adultos, promover a progressão do sistema de ensino. Então, assim, integram a política, né, a prova SAEB, o ENSEJA e o ENEM. Ou seja, o PENAIS, ela é o sistema de educação, né, que vai avaliar todas as políticas educacionais, para principalmente avaliar os sistemas de ensino estadual, o sistema de ensino municipal, né, para que possa, assim, entender como as políticas educacionais do governo federal estão sendo implementadas, né, nas realidades, nos sistemas de educação, né, que estão abaixo do Ministério da Educação, principalmente do governo federal, estadual e município, né, como isso está se... E aí, esses municípios, estados recebem essas provas para medir, né, para avaliar, ou seja, é uma forma de avaliação institucional até então realizada. Aqui, dá mais uma paradinha para a gente beber uma água, dar uma descansada. Não esqueça de continuar fazendo a leitura do material em PDF. Tchau, tchau.